É nada. Vamos lá. Todos esses mandamentos que eu estou falando agora diz acerca do homem. Tua irmã não respondeu nada com nada e tá igual você. Valdinei, me ajuda, minha filha. Então, todos os mandamentos agora que nós estamos falando, desde honra teu pai, não matarás, etc., está falando só acerca do homem para outro homem. Então o texto vai dizer assim: não matarás. Aí eu fiz uma pergunta: Deus mata? Aí a Paty está respondendo: não mata. E várias pessoas disseram que Deus mata. Presta bem atenção nisso. Quando Deus criou a lei dele, ele se inclui na lei ou ele se esquiva da lei? Não, ele se Ele, inclui. ele se inclui? Então, se ele se Claro. inclui, ele não mata. Ih, pegadinha, hein? Pegadinha não, você que falou. Não, mas ele cumpre a lei dele integralmente. Mas ele pode Eu vou revogá-la. perguntar, não, Não não, é? não, não, não. Se você Oxe! disser, não, para com isso, para com isso, para com isso. Se você disser que Deus revogou a lei, você está dizendo que Deus errou, Daniel. Ô, acorda, cabeção. Então eu errei, aí eu revogo ela. Por quê? Porque Então, eu mas errei. ele não falou que ia matar o rei e o rei ficou chorando lá e depois ele revogou, deu mais 15 anos. Não, aí é outra coisa. Opa, Mas o cara morreu. morreu? Então, eu estou dizendo, eu fiz uma pergunta. Deus se inclui nas suas leis? Acredito que sim, porque senão seria hipocrisia. Então, por que ele vai botar não matarás? Então, mas ele está dizendo para os filhos, não para ele. Não, errada a resposta. Não faz sentido Deus não se incluir. Aqui eu quero chamar a atenção para isso que é importante e pouca gente sabe. A palavra não matarás aqui, o melhor seria não assassinarás. Porque se fosse não matarás, nem Deus poderia matar. Aí eu deixei já o texto aqui separado. Vede agora, lá em Deuteronômio 32, verso 39. Vede agora que eu somente sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu sou o Deus que faço viver, que mato e faço viver. Eu sou o Deus que firo e curo. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Levanta a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Eu sou o Deus que mato e faço viver. Eu sou o Deus que firo e curo. E não há quem possa escapar das mãos. Moral da história. A palavra correta aqui deveria ser questão de tradução. Não assassinarás. De onde você Então, tirou isso? oi? De onde você tirou isso? King James. A King James é a Bíblia mais antiga que a gente tem, ela é de 1610, e as primeiras Bíblias que foram impressas foi em 1454, com o advento de Gutenberg, da imprensa. Então, dentro desses estudos, eles fizeram algumas traduções que foram equivocadas. Por exemplo, ele diz que o Lúcifer, aí tornou o Lúcifer uma pessoa, porque ele botou o artigo antes, quando a palavra ali só dizia um anjo cheio de luz. Aí ele vai e fala, o Lúcifer. Então a gente chama o diabo de Lúcifer, quando na realidade é só erro de tradução, porque não tem Lúcifer na Bíblia, tem anjo de luz. Então eles, na transcrição, eles colocaram isso. Então qual é a diferença entre matar e assassinar? É aí onde eu ia entrar, Adri. Matar
eu tenho o desejo voluntário de dar o tiro daqui no Daniel. De vez em quando eu tenho. E seria assim, uns 6 tiros, pelo menos. Pá, 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 pá. Então, eu tive a intenção. Mas escuta agora, Adri. Entrou na minha casa um bandido armado para render minha família. E eu o mato, eu me defendi. Isso não é assassinato. Isso é defesa. O grande problema de Davi é o doloso e o culposo, exato. O grande problema de Davi foi que Davi assassinou Urias. E porque ele assassinou Urias, a espada permaneceu na casa dele. Porque antes disso ele já havia matado milhares de pessoas. E se Deus botasse não matarás, ele teria que se incluir nisso. E não adulterarás, fica bem óbvio. Tanto divinamente falando, como casamento. E não furtarás. O que é furtar para quem é advogado? Sem grave ameaça. Como é que é? Tirar nas encolhas. Sem arma, sem Tirar arma nas de fogo. encolhas. Eu vi? Tirar na encolha, ninguém viu. Eu só fui ali, meti a mão e eu puxei. Não estou ameaçando, não estou fazendo nada, só tirei ali. Não é necessariamente sem grave ameaça. É igual eu pegar o copo do rei e botar lá no meio dos meus negócios. É isso. Ninguém viu, só fui lá e tirei. Então, não furtarás. E não dirás falso testemunho. Perceba que está escrito furtará. Agora, vamos botar o roubo. Percebe que ele fala de algo pequeno, então você não precisa incluir o roubo. Porque se o pequeno já está nos mandamentos, o grande, então, já deu tilt. E, por fim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você conhece alguém assim, Daniel? Que gosta de falar dos outros? Vários. E que não sabe exatamente a história. Você já viu pessoa que diz assim, eu estava lá e não estava? Para justificar o que disse que viu? Isso é frequente. Reforçar o argumento. Aí Provérbios vai dizer que Deus odeia. Odeia. Irmão que coloca o outro semeia contenda. Semenda contenda. Voltando, não cobiçarás a casa do teu próximo, uma mulher, e por aí vai. Ele está dizendo as fifis. Olha aí o que tua irmã escreve. Então, ele está falando de você cobiçar as coisas dos outros, é você não valorizar o trabalho, a capacidade, a entrega, a dedicação das pessoas para aquilo. Pastor, agora onde você vai? Eu vou ali em Ezequiel 18. Ezequiel 18. Olha, eu tinha marcado. Depois de Jeremias, se não tem na tua Bíblia, tem na minha. É difícil achar ele, né? Porque a gente não lê, né? Não sabe onde fica, se ele fica... Aqui, ó. Achei. Olha aí. Não, o 18 não. Esse daí é o 28, Dri. 18 é outra coisa, a responsabilidade. Mudou, é? Não, 18. Ezequiel 18. Não, é porque a Adriana falou que é o texto que fala do capeta. Eu falei, não. Porque o que fala do capeta é 18. É Isaías 14 e Ezequiel 28. A responsabilidade, ela é pessoal. Fala assim, é pessoal. Pessoal.
Se eu fizer algo, você que vai pagar a conta, viu, Daniel? É É ruim. isso? Então, escuta. Veio a mim, então, a palavra do Senhor dizendo: quem tendes vós? Vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação. Eita! Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar, escuta, um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tomar o penhor, levantar os olhos aos ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada, aí repete tudo de novo, não oprimir a ninguém, não retirar o penhor, não roubar, der o pão ao faminto, cobrir o nu, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Eu quero parar aqui para você entender. Quando ele fala de uvas verdes e embotar os dentes, ele está dizendo assim, quem comeu a uva verde? O pai. E quem embotou os dentes foi o filho? Aqui esse provérbio não será dito. Por quê? Ele está querendo fazer uma analogia, uma comparação, que se o pai é ladrão, o pai paga por aquilo. O filho não. Mas existe a consequência do pai ser ladrão. Ele vai ficar preso. E o filho já vai pagar um preço terreno como consequência, mas não como uma punição divina. Está entendendo? Sim. Aonde você quer chegar, pastor? As pessoas vivem falando de maldição. Maldição. A Bíblia fala de maldição? Ah. Você conhece uma maldição hereditária? Por exemplo, o alcoolismo dizem ser uma, né? É uma maldição hereditária. Então, vamos arrancar as páginas de Ezequiel 18. Não, eu não acredito, não. Uai, mas você acabou de falar. Existe o povo diz. Como é que é, Angélica? Eu não entendi o que a Angélica botou. Espera aí, é porque eu não posso fechar as páginas que eu preciso voltar. Então, preste bem atenção. Cada qual, vai dizer Romanos, cada qual vai prestar conta de si mesmo.
cada qual vai prestar conta de si mesmo. Seria justo eu fazer algo errado e meu filho pagar a conta? Não. Não. Perceba que ele recebe umas consequências. Aí a Angélica está falando de uma maldição hereditária. Você pode expor? É possível expor ou é uma coisa mais pessoal, Angel? Não é o quê? Não entendi, Dri. Adriana, não entendi o que você falou. Não. O pessoal está com sono. O pessoal está meio lerdo, né? Pô, esse tema para mim é tão poderoso, que são pessoas que são acompanhadas pelas tais maldições. E eu quero desfazer isso hoje. O texto da Bíblia, ou a parte da Bíblia que funciona para você, é aquela parte que você conhece. A Bíblia está dizendo que se o pai fizer, ele paga a conta dele. Se o filho, para de rir, Daniel, se o filho fizer, o filho paga a conta dele. Você não vai pagar pelo seu filho e nem seu filho vai pagar por você. Agora vamos comigo ali em Gálatas 3, no verso 13. Agora eu estou no Novo Testamento. Eu vou bloquear a Vivi na próxima semana. Mas quando Deus fala que vai punir até a quarta ou quinta geração, não é uma maldição? Exato. Exato, Angélica. Antes disso, ele já havia amaldiçoado o homem lá no Éden, na queda, lembra? Do suor do teu rosto, as dores do parto e por aí vai. Ele já havia amaldiçoado. Mas eu estou mostrando o que é a maldição da lei. Imagina como se fosse um sanduíche. A lei, a graça, cobrindo a lei. Percebe que a lei ainda existe, mas a graça impede a maldição de te alcançar. Mas quando você vai e recebe o ensino errado, até hoje dizem que você tem maldição, porque o ensino está errado. Por conta desse texto que a gente vai ler. Sendo falsas crenças, né, pastor? Oi? Falsas crenças. Não são falsas crenças, são ensinos errados. Não, a pessoa, mas a pessoa fica acreditando mas naquilo. Isso não é uma falsa crença. Ensino errado. Ei. O meu povo morre pela falta de conhecimento. Por isso que eu falei, se a parte da Bíblia que funciona para você, a parte da Bíblia que funciona para você é que você conhece, amigão. O pai do meu filho, quando criança, foi consagrado no centro espírita. O meu filho pode carregar essa maldição também? Então, olha bem isso, Bárbara. O seu marido se converteu? Essa é uma pergunta. 2. Você está convertida? 3. O seu filho já foi consagrado na igreja evangélica? Você vai responder essas 3 perguntas. O pai é crente, cristão, se converteu. O seu filho, você se converteu? Ou o seu filho se converteu? Escuta bem uma coisa. Estamos falando de autoridade sobre os filhos. Os pais são autoridade sobre os filhos. Mas Ezequiel 18 está dizendo que o seu filho não pode receber consequências daquilo que seu marido fez. Daquilo que o pai do seu filho fez. Então, agora, você que está em Cristo, deixa eu só acompanhar. Não. Você que está em Cristo, escuta bem, vai ensinar o caminho para o seu filho. O que eu sempre oriento a mãe que não tem uma referência em casa de um homem,
é que a criança do sexo masculino precisa ter uma referência masculina. Porque uma das causas de homossexualismo é essa falta de referência masculina e ele acaba se identificando com a mãe. Esse é um ponto. Mas deixa eu concluir o raciocínio todo. Espera aí, Angélica, a gente vai aí. Espera aí. Jesus não carregou, calma. O pai do meu filho tá... Eu acreditava nisso até agora. Por isso que eu estou falando acerca do ensino. Agora vamos ler aqui comigo. Eu vou começar do verso 9, que vai ficar melhor. 3:9? Não, vamos para o 6. É rapidinho, é curtinho. 3:6. A experiência de Abraão. Escuta isso, gente. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Como ele pré-anunciou? Olha que grande isso. Abraão conheceu o evangelho antes do evangelho existir. Foi pré-anunciado. O cordeiro substitutivo. O cordeiro que estava no lugar do filho dele. Foi pré-anunciado. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha quem é teu pai. Olha porque tudo está sendo invalidado na nossa vida. Porque o nosso pai, Abraão, que porque ele creu, aquilo lhe foi imputado por justiça, isso está caindo sobre mim e sobre você, a promessa que ele fez para Abraão. Que todos os povos da terra seriam abençoados e não amaldiçoados. Vamos continuar. Todos quantos, pois, são das obras das leis... Opa. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldito é você que se veste a roupinha lá de judeu, põe o quipá, mas o resto você não pratica. Do que adianta você se vestir como judeu se você não fizer os 10 mandamentos? Aí ele está dizendo assim, se você praticar 9 dos 10 e não praticar um, você invalidou todos. Então perceba que Deus está dizendo que é impossível cumprir os 10 mandamentos. Oxi. Impossível. Nem Abraão cumpriu? Não! Que alguém cumpriu lei o quê, rapaz? Jesus cumpriu. Você está doido? Ninguém consegue, só o santo, rapaz. Deus fez de propósito porque o homem foi orgulhoso, disse que faria. E Deus já tinha um plano. Só um pode cumprir, aquele que não tem orgulho, aquele que é humilde, aquele que é a representação viva, expressa do próprio Deus. Eu fiz algo para que vocês não cumprissem. Eu fiz algo que só eu, Deus, posso cumprir. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, pastor. Eu imagino, você fica muito chocado. Eu sei As suas disso. palavras, as suas últimas palavras, eu ouvi na minha vida. Graças a Deus. É isso mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Voltando, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Maldito todo aquele que permanece no livro da lei. Agora escuta isso. Jesus veio. Olha para cá, Dandan. Jesus veio. Morreu na cruz. Mas eu ainda estou lá no Antigo Testamento.
Eu estou de cachinho aqui, estou de quipá, estou com filatélio aqui enrolado no braço. Guardando o Todo sábado. vestido de judeu, guardando o sábado. Eles estão praticando o quê? A lei, né? A lei. E por eu estar praticando a lei, eu sou o quê? Maldito porque não consegue Maldito praticar todo tudo. aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei. Você conhece algum homem que cumpriu a lei? Eu Não, conheço. todos cometeram Jesus. falha. Ah, Jesus. Não, ele é homem. Então eu estou Então, dizendo que todos aqueles que vivem segundo a lei e não segundo a graça, eles estão assim, ó, aqui é a lei, e eles estão aqui. Agora, deixa eu arranjar uma forma. Aqui tem Bíblia para tudo. Imagina aqui a lei, aqui os homens, e esse espaço entre a lei e os homens está o sangue do Cordeiro. A lei permanece? Deus revogou a lei, Daniel. não. A Bíblia diz que a lei é perfeita, Daniel. A Bíblia diz que a lei é perfeita. Só não pode ser cumprida. Não tem nada de errado na lei. Ela é perfeita. Mas o problema da lei é que a lei não aperfeiçoa o homem. Ela mata o homem. Aí veio a lei e aqui está o homem, debaixo dela. E esse vão entre, que você está vendo o meu rosto, está o sangue do Cordeiro. E o que é que faz, então, o sangue do Cordeiro? Vamos ler. Verso 11. É evidente, Daniel, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Então não tem obras na lei que me justifique. Por quê? Porque eu não consigo cumpri-las. Desenrola o rolo aí, pastor. Eu estou indo. Ora, a lei não procede de fé. Aqui é a chave, cara. A lei, ela não procede de fé. Fala assim, ela procede de realizações. Procede de rituais, realizações. É o que eu faço, não é o que Jesus fez. A lei não procede da fé. Ela procede do que você faz. Por isso, se você fizer feiura, como diz Ezequiel 18, você não viverá. Você, não seu filho. Mas agora, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ele está dizendo que a lei é boa, que se você se basear nela para viver, vai dar bom, ainda que você não consiga. Porque já veio um que conseguiu e cumpriu a lei que você não conseguiria. Agora vem para o texto que é a obra de arte. Aí é a obra de arte. É a rapadura. Não, aqui é a cereja do bolo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora vamos para as perguntas. Calma, calma. Isso mesmo, tem igreja que faz quebra de maldição, está errado então. Não. Escuta uma coisa. Não existe quebra de maldição. Existe conhecimento da palavra. Eu não quebro maldição de ninguém.
mas maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito no meu lugar. Sabe então como é que eu quebro a maldição, ô Daniel? Filha, lê comigo Gálatas 3,13. Lê aí, Daniel, de novo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí? Ah, mas tem uma pergunta aqui, pastor. Pera aí. Calma. Não. Cristo se fez maldito por nós. Escuta, eu já sei tua pergunta, já li seu pensamento. Você vai falar do pecado, mas deixa eu te explicar um detalhe. Não fala do pecado, não. Calma. Tem coisa Calma. Se eu quebrar a lei, que são os 10 mandamentos, eu pequei? Sim. Pequei. Pegou. Eu vou morrer por causa da maldição da lei? O que é a maldição da lei? Primeira pergunta. O que é a maldição da lei? Era quebrar os mandamentos? Era não cumprir os mandamentos? O que é a maldição da lei? Não cumprir os mandamentos? Não morrer se quebrar um dos mandamentos. Então, mas todo mundo quebrou. Ouve, filho. O que é a maldição da lei? É você quebrar qualquer um dos 10, que a gente chama de decálogo, dos 10 mandamentos. Quebrou qualquer um deles. Quando fala na Bíblia assim, a lei, a letra é morta, não é a Bíblia. São os mandamentos, os 10. Só. A lei é morta, a letra é morta, porque ela não gera vida. Ela só extermina. A função da lei, a função da lei é exterminar quem não cumprisse. Mas como a graça sempre existiu, aí eu já contei a história de Ruth, já contei a história de Davi, eles receberam a graça ainda naquilo que chamamos de tempo da lei. Por isso eu só digo que isso é uma separação teológica, porque na realidade a lei e a graça, elas conviveram sempre juntos. E a propósito, a graça veio antes de tudo. Então, mas aí o que aconteceu com as pessoas do Velho Testamento que morreram e não conseguiram quebrar a lei? A graça os alcançou lá? É isso? Você está surdo? Você não ouviu? Está surdo? É o caso de Abraão. Você está surdo. Você está velho igual Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é os que são filhos de Abraão. E este que são os filhos de Abraão, porque Abraão creu, são estes que serão os povos abençoados. Ah, tá. Então se aplica toda a descendência de Abraão. A toda descendência de Abraão só? Não, e os gentios, os que creem também. Não, e antes de Abraão? Você está tirando o povo, você não quer levar o povo para o céu não, né? Brother, Efésios 2. Agora pegou. Pegou nada. Efésios 2, eu já disse isso, é porque você esquece. Vós sois salvo pela graça. E isso não vem de vós. Não vem de vós, é um dom. É dom de Deus. Dom de Deus. Então, como as pessoas são salvas? Pela graça. Tem outro mesmo jeito? estando no Velho Testamento. Não importa. Não importa. Pera. Vamos piorar um pouco. Então, o que aconteceu? Vamos piorar o negócio. Então, o que aconteceu para eles serem salvos? A graça foi lá pegar eles. Não, eles acreditaram que a graça viria. Agora eu vou te provar isso. Eu sabia que você ia passar mal, mas tudo bem. Vem comigo no livro de Judas, irmão de Jesus. Eu sei que você não lê, não, mas tudo bem. Perde na 1.
Pelo amor de Deus, cara. Jonas, ó. Ele está antes de Tiago, provável. Peraí. Perto de Tiago. Tem que ser, né? Pedro, Tiago. Ui, pulei um monte. João, Tiago, João, Gálatas, Efésios, Filipenses. Você lembra disso que a gente ficava decorando? Timóteo. Achei! Lê aí para Tá na mim. Bíblia mesmo. Judas o quê? Mim. 13. Não, Judas 1,13. Não, só tem um, é. Ai, 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 você me Ondas cansa. impetuosas do mar. Não, não ouvi, não Que ouvi. escumam. Hein? Não ouvi, não ouvi. Ondas impetuosas do mar. Isso. Que escumam as suas mesmas abominações. Sim. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a amargura das trevas. Parou? E destes profetizou também Enoque. Pera. Quem profetizou só para eu ouvir de novo? Oi? Continua, E filho. deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para, que você vai ficar doido. Ai, que eu adoro. Pera aí, só um pouquinho, se tem alguma pergunta para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo. Não, é só pela graça de Deus. Exato, Valdilene, não tem outra. Ficha caindo. A lei aponta o caminho da graça. Não, a lei manifesta o pecado no homem. A lei procede de fé, ela procede de realizações. Não, ela gera realizações. A lei não procede de fé, mas a fé gera realizações. Vamos mais. No final, eu vou fazer uma pergunta que todos gostariam de fazer. Oi, cunhado. Eu Mas não disse tem lá coragem. atrás, nem a fé vem, pera. Novo Testamento. Crê de Deus. Pronto. Agora repete aí de novo, só para a gente... Viu, pastor? No final, eu vou fazer uma pergunta que todos gostariam de fazer, mas ninguém tem coragem. Eu vou fazer. Tá, tudo bem. Eu estou aqui para tentar. E destes, o Enoque, ou seja, dessa multidão aí, dessa... Não, mas lê devagar. Bem devagarzinho, pausado, inteligente. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, Tá bom. para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras e impiedades que impiamente cometeram e por todas as suas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, Paixões. e cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Ou seja, mas os vós... aduladores. Não, já passou. Judas, ele é um livro de exortação. Eu só quero pegar aqui, eu deixei você ler um pouquinho mais para você entender. Quanto a estes, quais estes? O que ele estava dizendo atrás. Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Para estes, quanto a estes que eu estava falando agora, foi que
também profetizou quem? Enoque, Eu tô falando sacerdote. aqui Antigo Testamento, que sacerdote Sim. nada. Que sacerdote nada. Sacerdote nada. Sacerdote. Deixa de ser doido. Peraí, Quanto a estes daqui de trás, eu não estava confundindo com Melquisedeque. ouve, quanto a estes aqui de trás, que estão lá na negritude das trevas, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor e suas santas miríades. Me traduz isso, por favor. É a segunda volta de Cristo? Sim, sim. Então, Continue. Desenvolva o assunto. Pô, tá mole, né, brother? Isso daí tá na cara. então Pô, esse povo vem para julgar agora, não. para fazer Lembra que eu juízo. te falei? Você fez uma pergunta. Como é que o povo do Antigo Testamento foi salvo? Eu te falei. Só tem um jeito de ser salvo. Vós sois salvo pela? Pela graça. Pela? Fala Graça. A. Articula Graça. essa boca. Quanto a estes da negritude, veio Enoque e profetizou. Quem veio? Um Enoque. cara que era o sétimo da geração de Adão, vem no Novo Testamento e disse: eis que veio. Não disse: eis que virá. Escuta, olha para mim agora. Não, agora serve para olhar aí, não. Não soube ler, ponto. Olha para cá, Daniel. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Eu vou repetir porque parece que você não está entendendo o tempo verbal. E por conta desses que viveram lá na negritude, na escuridão e nas trevas, Enoque profetizou. O sétimo, que é depois de Adão, profetiza. O que ele profetiza? Dizendo: eis que veio. Passado. Passado. É. Já aconteceu. É. Mas ele não é lá do Éden. Então, mas ele está tendo uma visão. Ah, ele está E a tendo a visão visão ou Deus levou ele no futuro? é a mesma coisa. A Não, visão. não, não. Ele disse: eis que veio. Ele viu o Senhor vindo com as miríades dos seus anjos. Ele está na frente do acontecimento. Para. Aquele que vê o que esse homem, que é o sétimo da geração depois de Adão, sétimo, esse homem está pronto. Esse homem não pode ficar na terra, porque o que ele precisava ver, ele já viu. Ele foi tirado. Ele já. Não, Daniel, não se perde, não fica pensando, fica ouvindo. Ele já viu. Por isso que ele foi tomado. Pode tirar da terra, porque você já viu. Olha aqui a Graziela te ensinando. Deus o levou no futuro dele, para que ele visse. Viu demais como é que eles foram salvos? Pela fé. Crendo que viria alguns, mas e Enoque? Mas Enoque creu porque ele viu, né? Ele viu. Então, só tem um jeito de ser salvo. Aqueles que creram que viria o Salvador. Pergunta depois qual é a pergunta que eu tenho que fazer. Agora não. Qual é a pergunta?
Por que complicar tanto, pastor? Eu? Meu Deus. Não, o senhor não. Eu esclareci Não, o senhor está que, dizendo. primeiro, não temos maldição, porque maldito todo aquele que for preso no madeiro. E ele se fez maldição em nosso lugar. Sabe o que eu sei aqui, nessa live? Tem muitas pessoas que estavam dizendo que tinham maldição. O meu pai morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu tio morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. Não! Por quê? Porque a maldição de quem transgrediu a lei foi levada sobre Jesus. Essa já é definitivo. O seu DNA não vai definir o seu destino. É complicado, né, Daniel? É forte, Daniel. O seu DNA. Ah, meu pai era alcoólatra, por isso que eu sou alcoólatra. Não, você é alcoólatra até o momento de você conhecer a Cristo e conhecer o texto. Por isso, a parte da Bíblia que funciona é a parte que você conhece. E o meu povo morre pela falta de conhecimento. Por quê? Porque o meu povo não lê minha palavra. Porque se o povo lesse a minha palavra, eles entenderiam que eles não são malditos. Você quer o resto? Você quer que eu fale o resto? Desenrola, solta o rolo. Então deixa eu abrir mais, que eu amo falar essa frase. Se eles lessem a minha palavra, eles saberiam que eles não são malditos. Maldito. Recebeu um dizer mal de Deus. Maldito é quem recebeu um mal dizer de Deus. Aí diz Jesus assim: vem, venham. Quem? Os Todos. benditos do meu Pai. Que todos na Não, tua não, venta. Não, eu confundi todos com na os três. tua venta. Todos na Todos tua vós que venta. estão cansados e sobrecarregados. Venham os benditos do meu Pai. Ué, mas Deus não tinha amaldiçoado? Pois é, eu levei a maldição da lei sobre mim. Vocês não podem mais morrer por causa do pecado. Eu levei sobre mim. Mas Enoque não é um livro canônico. Aí agora eu vou estragar o resto tudo. Então, o que Enoque está fazendo lá no livro de Judas, se ele não é um livro canônico? Ele não está dentro dessas páginas. Me irrita, vai. Se irrita aí, fica irritado. Por que esse livro, o que esse cara está fazendo aqui? Sabe por quê? Porque naquele tempo eles liam um livro que era chamado Livro de Enoque. E este livro não foi canonizado ou colocado no cânon, que significa vara, por não ter sido considerado um livro divino, de inspiração divina. Isso é canônico. Esse livro seria o que a gente chama, não de apócrifo, porque tem autoria. Apócrifo é não tem assinatura. Esse tem. O sétimo da geração de Adão escreveu um livro e eles liam. Eu vou te falar outra coisa. Evangelhos apócrifos são outros evangelhos, tipo de Judas e por aí vai. Maria Madalena e outros mais. Paulo citava
por várias e várias vezes na Bíblia, sabe quem? Poetas gregos. Ele se utilizava de coisas boas que os poetas gregos falavam. Então, a coisa mais linda de se entender. Deixa eu pegar aqui um negocinho. Peraí. Vamos ver se eu tenho razão sobre algo que me veio no cérebro. Capítulo 5, Enoque. Óbvio. Caí no texto. Enoque significa dedicado. Você não ficou na terra, Enoque, porque você andava com Deus. Enoque, você andava comigo e mais do que andar comigo, eu te levei no seu futuro, Enoque, para você ver o Senhor de toda a terra vindo com as suas miríades de anjos. Por isso, Enoque, vem comigo. Você não precisa mais esperar nada. Ele foi transladado, pastor? Aí você quer que eu transcenda o texto. Que ele foi no futuro, foi, porque ele veio. O Senhor veio. Ele não disse, o Senhor virá. Deixa eu fechar isso aqui para enlouquecer todo mundo. Ele viu o que eu e você ainda não vimos. Agora ficou complexo. Agora o cara tá doido. É como se ele tivesse Não é na como se frente ele do tivesse. acontecimento. Não, ele estava na frente do Estava. acontecimento. Estava olhando para o Eu tenho acontecimento. contado o fim desde o início, filho. Eu vos tenho mostrado o fim desde o início. Eu mostrei para Enoque o fim de tudo. Novamente, a nossa história já está contada. É contada de trás para frente. É de trás para frente. Nós é que estamos contando da frente para trás. Não, de trás para frente. Isso foi Deus. E nós estamos contando daqui até o fim. Tem umas pessoas inteligentes que para o escrevem. início. Hã? Já viu? Tem gente que escreve de trás para frente. Sim, Pode ser coisa de gente ambidestro, inteligente. fácil, é. Bem, é uma palavra fácil e eu quero que você entenda por que eu ministrei ela. Primeiro, para que você saiba que você não tem maldição. Pare de carregar maldições que você disse, que o pastor disse, que disseram que você tem. Quando a gente fala de quebra de maldição, eu prefiro entender que eu estou indo num gabinete pastoral para eu colocar para fora o meu histórico, que aquele histórico dentro de mim poderia me fazer mal, porque eu ficaria remoendo aquelas coisas. Aí, dentro do gabinete, vem um pastor e fala assim, vamos ler comigo Gálatas 3:13. Aí, maldito todo aquele que for preso no madeiro. E ele se fez maldição em nosso lugar. Isso é louco. Tem maldição familiar, hereditária, que dizem? Agora, se você me perguntar se é comum numa família acontecer frequentemente ou mais frequentemente pessoas sofrendo do mesmo mal, é porque aquele mal
que está naquela família ou gerando uma doença naquela família, entrou e achou lugar de pouso. Então, eu não recebo toda a palavra que as pessoas liberam. Então, ele não tem lugar para pousar. Então, eu estou livre. Mas, mais do que isso, é você saber que a maldição da lei, para todo aquele que crê em Cristo, Jesus levou. Então, agora, a maldição hereditária que iria de terceira até a quarta geração, findou. E o mais lindo disso tudo é você saber que pessoas que outrora eram malditas, agora são os benditos do meu Pai. Espero ter sido claro. Será que tem dúvida para trás? Aí deve ter rodo. O povo está tudo Já, dormindo. já, Lilian. Pera aí, Lilian. Não, tem... Pastor. Hein, pastor? Pode falar. Eu converso Oi, Rayane. Converso muito com um chefe meu e ele é um cara extremamente inteligente. Ele fica me perguntando por que Deus complicou tanto assim as coisas? Poderia ser mais fácil? Ele não complicou as coisas. Ele apostou que você era inteligente. E você se achou menor do que isso. Ele está mostrando para você, assim como ele mostrou para Bezalel, que haveria de fazer os utensílios do tabernáculo. O texto diz que Deus deu uma inteligência sobrenatural para ele, uma sabedoria sobrenatural, uma capacitação sobrenatural para que ele pudesse fazer tudo aquilo. Ou seja, buscar-me-eis e me acharei. Não, então, mas é que o ser humano, ele ainda não enxergou quem ele é. Ele ainda não entendeu o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Ele não entendeu que ele é o único que se assemelha e tem a imagem de Deus. Único. O homem é infinitamente maior do que você pode imaginar. A propósito, quantos por cento você usa do seu cérebro? Acho que é 2, né? Não. Até 10%. Até 10%. Você tem noção do que é usar 100% do cérebro? Você tem noção aonde chegaria alguém que usa 10% do cérebro? Você já sabe. Mas 100% do cérebro? São esses os homens que eu acredito que transcendem. São igual, por exemplo, os homens que, como Felipe, translada. Se a gente olha para o passado, a gente vê homens que fizeram, criaram coisas absurdamente do nada, né? Tipo, a gente pega o Thomas Edison, que fez a lâmpada. De onde é que esse cara tirou isso? Isso, sabe, é impensável. No nosso tempo de hoje, se a gente fosse criar, a gente teria problema. E o cara pensou isso. Microsoft. Pois é. Apple. Vai cair. A roda. A roda. Derruba. O fogo, a pólvora, vai cair. Eu derrubo e a gente volta, a gente ora e a gente canta.